fala de cibersegurança, do ponto de vista amplo, ela está na nossa vida em vários aspectos, na privacidade, ela está na transação bancária, ela está na defesa de interesses soberanos, planejamento de uma ação militar, definição de uma pauta de negociação entre países, comércio bilateral, é muito importante. Mas ela é mais importante no dia a dia nosso, nesta área, na área estratégica, onde ela gera bilhões, ela gera posicionamento internacional, do que na área, por exemplo, de privacidade. A privacidade é muito importante para o indivíduo, mas socialmente dizendo, o impacto dia a dia é muito maior na área estratégica. É aquele velho paradigma que eu sempre falo. Imagina que uma empresa Big Tech dessa passa aqui na frente, abre o caminhão e joga o computador quanto isso na porta, assim, ó. Faz aí, brinca aí. O que você vai fazer com isso? Né? Então, é estar preparado para o que está na frente, olhar o que está na frente, né? A pesquisa, ela tem que ser feita, né? É uma coisa que eu defendo muito isso, né? A gente tem que permitir, a gente tem que fazer que o conhecimento seja transpassado para todas as pessoas, né? As pessoas têm que crescer, as pessoas têm que fazer pós-graduação, ela tem que estudar e tem que aplicar isso no mercado. O artigo, a tese não pode ficar no armário para lá do lado, tem que virar produto, tem que virar, fazer a economia girar. Nota fiscal. Nota fiscal, É exatamente. É isso que move, né? Gostei. Às vezes o pessoal fala, ai, que bobagem. Ah, TI só enche o saco. Desculpa, não poderia ter falado isso. Depois vocês cortam, tá? Mas não é. O TI tem essa preocupação, né? Tem muita coisa sigilosa. E é o que você falou. Confidencial para a empresa é isso mesmo. A sua tabela de precificação. Lista de clientes. Só isso. Só isso você quebra uma empresa. É isso. E quebra devagar. Sem ela perceber. Sem ela perceber. Sejam todos bem-vindos e bem-vindas a mais uma temporada do Futuros, o podcast do Venturos. Agora começando essa temporada de 2025 com muitos assuntos novos, com muitos temas quentes, com muitos pedidos do pessoal. E a gente vai sempre tentar trazer aí um convidado bem especial, um especialista, para dar mais conteúdo ainda nesse nosso podcast, que a nossa intenção sempre é falar de tecnologia de uma maneira muito fácil, mas também com muito conteúdo. E hoje, pessoal, a gente vai falar de um tema super importante, um tema que está ali na prioridade de empresas e governos, porque esse tema vem ganhando destaque e não tratar pode ser a diferença entre a quebra e o sucesso de uma empresa e até mesmo de um país. Vamos falar de cibersegurança. Mas antes de começar, não deixe de nos seguir nas nossas mídias, no YouTube, nos Spotify e todos os tocadores aí de mídia, nosso podcast. Sempre uma satisfação, deixe seu comentário lá, sugestões e tudo mais, tá bom? Então, começando aqui, hoje 3 engenheiros de computação, hein? Mas eu me considero aqui mais afastado. Vocês são engenheiros. A gente estava fazendo um esquenta aqui, eu me lembrei ali, meus 93, 94, né? Que a gente se divertia muito na época de faculdade. Eu vou começar aqui. Ele que é uma autoridade do assunto, um cara que eu tenho uma satisfação de trazer. Empresa filha da Unicamp, um grande especialista, vai trazer um conteúdo fantástico para a gente. CEO, fundador, né? CEO e fundador da Cryptos, Roberto Galo. Roberto Galo, por favor, se apresente para o pessoal. Bom, em primeiro lugar, muito obrigado pelo convite. É sempre uma experiência muito boa poder aprender e também compartilhar um pouco de experiência, de história. Eu, particularmente, estou há 25 anos trabalhando com segurança cibernética, com criptografia, segurança, defesa cibernética, que é um pouco diferente, né? Envolve parte ofensiva ou de inteligência, e é um mundo bastante interessante. Informação é uma das únicas coisas que a gente perde e continua com ela. E justamente essa característica faz ela diferente de tudo mais do que a gente faz na nossa sociedade, e por isso a gente precisa de um olhar bastante especial nisso. Eu fundei a Cryptos em 2003, então tem 21 aninhos aí, e a gente tem atendido grandes clientes no Brasil e fora do país também, setor público, passando pelos tribunais superiores, Forças Armadas,
bancos, setor financeiro, pagamentos. E, bom, estou pronto aí para compartilhar um pouco de experiência. Muito obrigado, cara. Obrigado por ter aceito o convite. E da nossa equipe aqui, do Centro de Excelência em Computação Quântica, ele que é doutor, especialista em cibernética, especialista em computação quântica, professor Anderson Santos. Agora, finalmente, ao vivo. Obrigado. Obrigado pela sua presença. Veio do Rio de Janeiro hoje, especialmente para fazer esse nosso podcast. Estou muito feliz aqui da gente poder começar. Pessoal, então, para começar, Anderson, eu vou começar com uma pergunta para você, que assim, muito já avançou de computação quântica, né? Esse é um tema que o Venturos vem falando muito desde o ano passado, mas o que você está vendo? Acho que, obviamente, a computação quântica ela não é só cyber, mas ela caminha também por esse caminho da cibersegurança. O que você tem visto de avanço? Tem muita coisa que a gente fala, até a gente falou muito em 2024 sobre o NIST, né, sobre a preocupação do governo dos Estados Unidos em criptografia pós-quântica, mas o que você está vendo aí de tendências agora para 2025 e diante? E depois, Galo, por favor, sua contribuição sempre é muito importante. A computação quântica, ela tem o seu início, né? Ela tem, na verdade, não o seu início, mas o seu início do apogeu, vamos chamar assim, né? Quando o Peter Shor, ele faz aquele artigo que ele demonstra que seria possível quebrar o algoritmo RSA. A partir daquele ponto, né, a computação quântica, ela sai, não vou dizer exclusivamente, mas vou dizer ali do âmbito da física, daquela situação, para poder trazer aquela contribuição. Então, o algoritmo de Shor é o primeiro algoritmo, né, e está muito ligado com cibersegurança, né, e traz essa motivação. Né? Até hoje em si, você tem muita coisa sendo desenvolvida na parte de otimização, na parte de supply chain, em vários outros temas, mas realmente o algoritmo de Shor, ele é ali o ponto de inflexão que faz tudo mudar. Né? E aí, é claro, você já comentou, né, que a computação quântica ainda está sendo colocada, é uma área de pesquisa que tem muita promessa, né? Tem muita coisa que a gente quer saber o que fazer com ela, né? Tem muito desse enfoque, mas nesse momento o que é importante, né? A gente olha toda a situação dos Estados Unidos e tudo mais, na verdade, são os algoritmos pós-quânticos, né? Ou quantum safe, né? Depende de como é que a gente vai colocar, né? E com isso, agilidade criptográfica, ou seja, você sair do algoritmo que poderia ser ou pode ser atacado através de equipamentos quânticos em cima da nossa infraestrutura. Então, nesse momento, por exemplo, né, o governo americano está migrando todo o processo de migração. Então, ele está sugerindo que você deixe de usar alguns algoritmos e use o que o NIST definiu esse ano. E, de acordo com a própria timeline, até 2030, né, que na verdade você teria um computador quântico significativamente preparado para fazer uma criptoanálise relativa a isso. Então, nesse momento que eu vejo, são os algoritmos pós-quânticos que a gente tem que dar atenção, né, equipamentos que permitam que a gente tenha essa proteção no dia de hoje, né, e também toda a ideia de você poder tirar o algoritmo, tirar alguma coisa que você tem hoje na sua infraestrutura e botar um que seja protegido, que não é trivial, né. Exato, acho que eu queria dar um pouco mais de perspectiva ainda, né? Quando a gente olha a invenção do computador, ela teve lá na Segunda Guerra para quebrar comunicação militar. Né? Então a origem da máquina, como a gente entende, é para isso. Quando a gente fala de cibersegurança, do ponto de vista amplo, ela está na nossa vida em vários aspectos, na privacidade, ela está na transação bancária, ela está na defesa de interesses soberanos, planejamento de uma ação militar, definição de uma pauta de negociação entre países, comércio bilateral, é muito importante. Mas ela é mais importante no dia a dia nosso, nesta área, na área estratégica, onde ela gera bilhões, ela gera posicionamento internacional, do que na área, por exemplo, de privacidade. A privacidade é muito importante para o indivíduo, mas socialmente dizendo, o impacto do dia a dia é muito maior na área estratégica. E você tem recursos muito, muito grandes atrás de informação estratégica. Todo tipo de prática de espionagem. É colocar um backdoor no chip, interceptar um equipamento, infiltrar um projeto de open source
e colocar um defeito proposital. Isso tudo extremamente documentado e são coisas que agências de inteligência fazem. Mas uma das coisas que é mais, digamos assim, fácil de fazer é capturar a informação na internet. A informação está fluindo pelas redes em grandes volumes. E quando a gente pega uma agência de inteligência super competente como a NSA, o que ela faz? Ela grava a informação, ela grava tudo, independente dela ter capacidade de guardar, de abrir ou não aquela informação. Porque o que acontece é o seguinte, a informação estratégica ela tem a característica que ela tem um longo tempo de relevância. Ela é sigilosa hoje, ela será em 5 anos e talvez seja em 50 anos. Então a informação que eu protejo hoje, eu não protejo para o hoje, eu protejo pelo tempo de vida dela. O algoritmo criptográfico que eu uso, a técnica que eu uso para proteger a informação hoje, tem que levar em conta que essa informação será sigilosa durante muito tempo. Exatamente. Então a necessidade de proteção contra o horizonte quântico não aparecerá em 2030. Ela já aparece agora. Porque a informação de hoje, estratégica, crítica, ela é válida durante muitos anos. Exatamente isso. O que acontece, portanto, é que vários países têm estratégias um pouco diferentes para esse assunto. Tem países, e aí eu digo de primeira pessoa, por interagir com vários clientes pelo mundo. Alguns países falam assim, ok, tudo que eu vou fazer, eu vou usar apenas criptografia de chaves simétricas, que são muito menos afetadas pela computação quântica. É só o teorema de Groover que diminui um pouco a força da chave. E, digamos assim, se viram com essa estratégia. Tem outros países que não, tem outros países que falam assim, não, eu tenho que adotar uma criptografia pós-quântica, aquela que já leva em conta a resolução de problemas quânticos, mas, veja só, uma coisa é ser seguro, outra coisa é ser assegurado. Assegurado é a certeza que eu tenho que aquilo está seguro. Então, quando eu falo, esse algoritmo pós-quântico tem um nível de segurança de X bits. Não, ok, muito bem, ele foi projetado para ter isso. Mas qual que é a sua certeza que de fato ele entrega aquilo? E aí que tem a segunda etapa dessa jornada, que é, ok, qual que é o nível de certeza que a minha estratégia está correta? Que aquele algoritmo que eu escolhi não foi quebrado. Porque se a gente pegar o concurso do NIST, no começo tinha 50, 60 algoritmos. E em cada rodada, 2/3 caíam. Eu cheguei agora em 3 ou 4. Mas qual que é o meu nível de certeza que 2/3 deles não cairão nos próximos 2, 3, 4, 5 anos? Relativamente baixo. E aí você entra para uma outra etapa que é, ok, eu vou usar criptografia de forma composta. Então, eu encripto ou eu assino com um algoritmo pós-quântico, mas também com o clássico. Porque um deles, eu sei que, bom, tá aí faz bastante tempo, vai cair com o computador quântico, mas o outro deixa eu dar o tempo dele, dele passar pelas coisas. Então, essa é uma coisa fundamental. E já para conclusão dessa intervenção, que é relativamente longa, um outro aspecto que a computação quântica interage ou vai interagir com a cibernética é a seguinte. O problema de você automatizar o ataque cibernético é que quando você vai para as coisas realmente avançadas, que é descobrir zero day, o problema de análise é um problema NP completo ou NP difícil. Um problema difícil mesmo. O computador normal, para tentar todos os cenários, demora muito, muito, muito tempo. O humano faz isso até melhor que a máquina, porque ele olha e vê padrões muito rapidamente, a gente naturalmente meio que processa em paralelo. E a computação quântica pode trazer aí, para o atacante, uma vantagem muito importante, que é no planejamento e execução de atividades em paralelo. Essa é ainda uma promessa, mas quem defende precisa levar em conta. Isso eu acho fantástico, essa parte do NP, né? Então... Quem fez computação sabe dessa parte de complexidade, algoritmos, ou já sofreu muito, né, com essa matéria. Com os professores? Com os professores, principalmente. Não, adoro vocês, viu? Alguns já aposentaram, né? Mas, engraçado que quando eu fiz essa matéria, eu falei, eu nunca vou usar isso. Exatamente. Nunca. Eu tô aqui falando disso no podcast. Algumas décadas depois. Mas, pessoal, o Galo, a Cryptos tem alguns produtos, né? Já nessa linha de criptografia pós-quântica, o Key Guardian.
Como que está sendo o mercado disso, né? Isso, a gente está falando, que você até comentou, a gente está falando coisas para daqui a 50 anos a gente está protegendo, né? É todo mundo que está tendo essa preocupação? Isso é uma preocupação estratégica? Como que está sendo esse produto, se é que você pode, o que você pode abrir também, obviamente, né? Como que está sendo a aceitação disso no mercado? Como que você vê isso? Ok, o que a gente vê é a preocupação numa estratégia de criptografia mais ampla, que algoritmos eu estou usando, que produtos eu estou usando, essa informação precisa ser guardada por um pouco mais de tempo, é esse olhar de organização, né? Para onde eu vou, onde eu estou, para onde eu vou. Você vê isso em certas instituições, você vê isso em bancos, né? Óbvio, né? Você vê isso em certas forças armadas, você vê isso em comunicação diplomática. Então eu vou dizer que ela ainda é, digamos assim, nichada. Ela ainda é uma preocupação de nicho, mas que tem se expandido. A gente percebeu isso e ajuda os nossos parceiros. Então tem um exemplo bastante importante que é o seguinte: eu acho que quase todo brasileiro, isso eu posso afirmar, já usou de alguma forma o GovBR. O GovBR é uma plataforma que tem mais de 100 milhões de usuários. Então, de cada 2 brasileiros, um já usou o GovBR. E o GovBR lá, se você entrar no GovBR, que é uma plataforma genial, né, digitaliza vários serviços do cidadão, você tem uma funcionalidade lá que é assinar um documento. Essa funcionalidade, que é assinar um documento, ela é feita com equipamentos que a Crypto desenvolveu, tecnologia que a Crypto desenvolveu, e sob demanda do órgão que mantém essa estrutura, a gente foi lá e já preparou a estrutura para fazer assinaturas e carimbos de tempo pós-quânticos. Excelente. Então a estrutura governo já está pronta. Isso deve ir para o ar. O órgão que decide quando vai para o ar, mas a princípio vai para o ar ou no final desse ano ou no começo do ano que vem. Muito bom. Ou seja, a gente, enquanto país, não tá parado. E aí, quando a gente fala de clientes e preocupações, eles levam em conta a segurança, mas também o asseguramento. Tem aquela dupla. Em geral, o que a gente tem visto para quem tem realmente informação muito crítica, ele é ser muito conservador. Eu vou usar só simétrico, criptografia simétrica, ou eu vou usar sistemas que são são imunes à computação quântica. Um sistema imune à computação quântica é um sistema, por exemplo, que usa um algoritmo que foi inventado inclusive na Segunda Guerra, que é o one-time pad, que ele é literalmente inquebrável, porque basicamente ele utiliza, para cada bit processado, ele usa uma chave, um bit de chave e descarta a chave. Então ele realmente ele é inquebrável. Então sim, a gente começou já há bastante tempo, tem clientes que já estão em uso pelo mundo, soluções pós-quânticas, mas tem esse balanceamento entre segurança e asseguramento. Eu vejo que para os próximos 2, 3, 4, 5 anos, o cenário vai começar a mudar com um pouco mais de velocidade. Por quê? Porque a partir do momento que o NIST publicou há cerca de um mês o padrão, né, para assinatura e cifração assimétrica pós-quântico, as organizações, as pessoas têm o quê? Colocar num bid, né, num pedido de compra, as empresas sabem o que implementar, né, e a coisa ela deve começar a andar. Mas, e aí fica um mais muito, muito interessante. Voltando, né, o algoritmo de Shor, ele percebeu que dava para quebrar o algoritmo de o RSA. Isso. E isso foi um motivo interessante para as coisas começarem a andar. Muito que bem. Há um certo tempo atrás, em torno de 2006, o pessoal descobriu que era relativamente fácil atacar o RSA com outro tipo de classe de ataque, que são chamados ataques de canais colaterais, e o pessoal falou assim, não, vamos usar curva elíptica, porque é muito menor, a chave é menor, o processamento é melhor, tem N vantagens. A transição para curva elíptica nunca aconteceu inteira, mesmo com inúmeras vantagens. A transição para a computação, para algoritmos pós-quânticos, na minha concepção, mesmo com o computador quântico ali disponível, vai arrastar. Vai arrastar por quê? Fala assim, não, esse algoritmo aqui, uma transação bancária assinada ali, poxa, ela poderia ter sido falsificada por um computador quântico se você empregasse ali poucas horas. Não, mas ela tem tempo de vida de 100 milissegundos. Então tá bom, então não é um problema.
Então, essas diversas variáveis, elas estão todas simultâneas na mesa. E a coisa começa a mudar do ponto de vista de mercado. Agora a gente vai ter vários followers, por assim dizer, começando a jornada, porque tem padrão, né? Isso é sempre muito importante. O padrão ele ajuda demais, né? Mas para desenvolver padrão, tem que ter pesquisa. Sim. Né? E Anderson, você que ainda está na área de pesquisa, tanto na universidade quanto no Venturos, você vê que tem muita coisa acontecendo, né? O que você está vendo aí quais são os movimentos nessa área que você está vendo aqui como mais promissores nessa área de pesquisa? Assim, eu vou pegar o gancho com o Galo, né? Não só na parte ligada à agilidade criptográfica, que é essa situação de você migrar. Tem pesquisa acontecendo isso, ela não só está se tornando importante no Brasil, como fora, né? E aí você tem uma situação interessante, que é você poder trocar os algoritmos sem fazer com que tudo pare, né? É aquela brincadeira de você estar numa autobahn alemã, com um carro a 400 por hora, e você tem que trocar o pneu. Você, motorista, tem que trocar o pneu, né? Então isso é bem complicado isso. Mas também na parte de ataque, né? Você citou a parte do ataque ser automatizado, né? A dificuldade é exatamente o que a gente está pesquisando agora nesse momento. Então a gente está exatamente nesse momento a gente está pesquisando isso, ainda sem computação quântica, né? A gente está trabalhando com reinforcement learning nesse ponto, né? Para poder reorganizar, e inclusive é uma das publicações que eu tenho recente. Então a gente está exatamente nesse ponto. Então a gente tem um ponto na criptografia, né? Eu não atuo fazendo algoritmo criptográfico, não tenho essa competência toda, né? Mas na agilidade criptográfica a gente tem uma orientação, a gente está trabalhando nisso, exatamente nesse processo, né? O risco envolvido com relação a isso, né? E também na parte de ataque, né? E na parte da computação quântica a gente observa, né? É que tem muita coisa acontecendo, né? Ligada à cibernética, né? Mas a gente entende que existe muita contribuição que pode acontecer na área não cibernética, vamos chamar assim, otimização e tudo mais. Tá? Perfeito. Ô, Carlos, você já trouxe aí um tema aí, você já falou um pouco de governo, tudo, mas acho que você tem muita experiência, né? Você tem muitos clientes de governo. E como que você vê hoje os governos se posicionando perante sistemas mais sensíveis, esses sistemas mais estratégicos de cibersegurança, essa preocupação com computação quântica, né? A gente estava até comentando antes do podcast, né? O tal do bloqueio americano, que não é uma coisa nova, né? Como que funciona? Tem um jeito americano, né? Acho que cada país tem o seu jeito aqui, né? E se o Brasil está se posicionando em relação a esse tema em específico? Tem uma discussão de fundo que ela é a seguinte: tecnologia ela gera riqueza de duas maneiras. Ela gera riqueza no emprego da tecnologia e ela gera mais riqueza ainda na exploração comercial da tecnologia, né? A Apple é uma empresa algumas horas a mais valorizada do mundo, algumas horas a segunda mais valorizada do mundo, não é porque ela fabrica. E não é porque ela usa o iPhone, é porque ela desenvolveu e explora comercialmente a propriedade intelectual dela. E no Brasil, a gente tem uma capacidade sim de geração tecnológica, a gente está aqui num hub, num centro importante, o Venturos, o CPQD e todo esse ecossistema, a gente tem a capacidade, mas nos falta ainda apoio estratégico do Estado brasileiro em transformar cada vez mais a geração de tecnologia nacional como exploração comercial para a geração de riqueza. Os outros países, como que eles fazem isso? O cenário mundial é um cenário onde as grandes nações não buscam só conviver, elas buscam a posição de hegemonia. O americano quer ser o hegemônico, a Europa quer ser hegemônica, e todo mundo quer ser o hegemônico. Mas o hegemônico tem dois lados, é você ser o primeiro e o outro está lá no fundo. E um dos instrumentos para você fazer isso, do ponto de vista militar, desenvolvimento econômico, bem-estar social, é o controle de exportação e importação de tecnologias críticas. O americano ele é altamente eficaz, eficiente e amplo no controle de tecnologias. Aliás, toda a OTAN, influenciada pelo americano.
Então, um dos principais acordos que a gente tem em torno de tecnologias em geral, que pode ser de qualquer coisa, de criptografia, de materiais, realmente é qualquer coisa, chama Acordo de Wassenaar. Esse Acordo de Wassenaar, que já tem algumas décadas, ele diz o seguinte: os países que fizeram adesão a esse acordo, que são mais de 40, acho que são mais de 50 inclusive, mas um conjunto grande de países, OTAN inteira, países que não estão na OTAN, mas estão na Europa, tem muitos países que estão nesse acordo. Eles falam assim, olha, tem uma lista escrita, essa lista tem centenas de páginas, com centenas de itens, falam assim, todos os itens que estão aqui têm a exportação controlada. Você não pode exportar para um país que seja não Wassenaar sem uma aprovação governamental. E existe um mecanismo de consulta conjunta. Então o país sabe o que o outro está exportando para qual país. Qualquer uso que tenha uso estratégico, seja defesa, seja Estado, seja o que quer que seja. E no Brasil, como isso acontece? No Brasil, a percepção que uma formação é estratégica, do ponto de vista de negócio, de governo, relações internacionais, econômica, né? A informação de que um campo de petróleo está numa determinada posição é super estratégica, é econômica. Né? Com certeza. Ela não está naturalmente no cidadão. Aliás, muitas vezes ela não está nem no gestor. O gestor não percebe, e é uma questão de falta de cultura, falta de imposição legal, porque lei tem. A lei ela claramente identifica que a informação que é sigilosa, ela precisa ser protegida. E a informação que precisa ser protegida, ela é controlada literalmente. O acesso à informação por estrangeiros ou por pessoas não credenciadas, o acesso físico ao ambiente. Ela não fala só de informação, ela fala de itens físicos também. E, bom, onde que isso é empregado? A gente vê esse tipo de controle, que não é demais, ele é só alinhado com o que o resto do mundo faz, sendo empregado, infelizmente, só dentro de certos setores de Forças Armadas e a área de inteligência, e o resto simplesmente ignora. As empresas ignoram, né? Vou dar um exemplo aqui bastante importante. Qualquer coisa que para qualquer empresa vale muito, lista de cliente e planilha de informação de custo. Toda empresa tem uma informação sigilosa. Se ela chama isso de secreto, de confidencial, de outra coisa, mas toda tem. E a característica da informação é aquela que eu perco, o outro ganha, e ele ganha uma vantagem competitiva com você, mas você não sofre imediatamente, você sofre ao longo dos anos. E o humano tem uma característica que, infelizmente, é muito próxima dos animais ainda. A gente só aprende quando o efeito daquilo que a gente fez, a gente sente imediatamente. Então, quando uma empresa vai lá e perde uma informação estratégica para o concorrente, ela não percebe, ela começa a perder os bids, ela começa a perder a dianteira, ela simplesmente não percebe. E ela compromete o futuro dela, e é um processo que vai acontecendo aos poucos, é a água começando a ferver. Isso acontece para tudo com a informação. O ciclo o rebote é longo. Ah, mas em todos os casos, não, bancário não, você perdeu R$1 e instantaneamente você perdeu R$1. Mas para o resto não é assim. Isso impede que a sociedade como um todo, em geral, perceba a importância dessa coisa. E apenas para finalizar, toda vez que eu tenho uma situação onde esse tipo de mecânica, né, onde tem um risco, o risco se materializa, mas ele não se percebe imediatamente, ou ele se percebe só de forma difundida pela sociedade, isso precisa entrar ao Estado. É por isso que cinto de segurança está na lei. Porque onera a sociedade inteira, e o sujeito, depois que morreu, não vai mudar de opinião. Exatamente. Né? É a mesma coisa com o LGPD, que foi lá para disciplinar o assunto privado. Tem um buraco na legislação que não fala sobre informação estratégica do ponto de vista de importância para a sociedade no Brasil. Isso tem. Mas não tem fora. Nos Estados Unidos isso é cuidado, na China isso é cuidado, no Israel isso é cuidado, no Reino Unido isso é cuidado. Tão cuidado que fora, em vários desses países, eles têm mandado, inclusive, para fazer inteligência, também conhecida como espionagem, né? Inteligência comercial contra os outros países. Tem um caso muito interessante, vou contar de forma rápida aqui, mas na década de 80, o Brasil
vendia um pedaço da sua safra agrícola, acho que era café, na bolsa em Londres. E a ordem de negociação, como que ela ia? Você vai negociar por um melhor preço que você conseguir, mas não pode ser menos que X, o preço mínimo. E aí você observou que passava um negócio, vendeu o preço mínimo. Outro negócio, vendeu o preço mínimo. Só vendia pelo preço mínimo. Mas como é que alguém sabia que o preço era mínimo? Isso durante a década de 80. Foram atrás de todo mundo, escuta. Foi atrás de todo mundo para ver quem estava vazando informação. O que era? A gente estava usando máquinas de encriptação de uma empresa sueca, que estava na Suíça, mas cujo dono era a CIA, que chamava Crypto AG, e tinha um backdoor. E esse backdoor era usado comercialmente por os outros países para empobrecer o brasileiro. É literalmente isso. Usado contra o interesse nacional. Aí se organizou no país um grupo de pesquisadores, esse grupo de pesquisadores descobriu o backdoor, fez uma linha de máquinas de encriptação brasileira, da qual a Crypto é herdeira espiritual, tá certo? Para que o nosso fosse controlado por nós mesmos. E aí você vê, não é teoria, é o que acontece. Esse é o jogo, né? E o Brasil tem todas as competências, os centros de pesquisa, as universidades, para a gente tomar rédea. E a gente, enquanto brasileiro, precisa falar o Brasil em primeiro lugar. Esse tem que ser o projeto, é o Brasil em primeiro lugar. Não é ninguém, não é mal para ninguém, mas é o Brasil e o brasileiro em primeiro lugar. Esse tem que ser o projeto. Quando começa a falar de cibersegurança, olha, dá para fazer um episódio só de histórias ocultas, né? Histórias que o pessoal não conhece, porque cada hora é uma história super interessante, né? E para as pessoas entenderem a importância, né? Isso. Às vezes o pessoal fala, que bobagem. TI só enche o saco. Desculpa, não poderia ter falado isso. Depois vocês cortam, tá? Mas não é. O TI tem essa preocupação, né? Tem muita coisa sigilosa. E é o que você falou. Confidencial para a empresa é isso mesmo. É a sua tabela de precificação. Lista de clientes. Só isso. Só isso você quebra uma empresa. Isso. E quebra devagar. Sem ela perceber. Sem ela perceber, né? É o sapo dentro da água fervendo, né? Né? Se você joga na água fervendo, ele pula. Você deixa ele lá Vai esquecer esquentando, né? E ele cozinha. Ô Anderson, o Galo trouxe muitos panoramas interessantes. E o que você está vendo aí, os países aí fazendo esse tema de cibersegurança mais quântico, aí, estratégico? O que tá rolando aí? Mais casos aí, né? Dos nossos vizinhos longe ou perto, né? Em termos de pesquisa, né, a gente tem uma mudança, uma polarização mundial, né? Se a gente voltar 30 anos atrás, a gente vê lá muita coisa na Europa, nos Estados Unidos, e agora tem uma migração para a China, né? A quantidade de artigos com um ou mais autores chineses é gigantesco. Na área de comunicação quântica, por exemplo, né, tem um autor em particular que ele está presente em praticamente todos os artigos, né? Inclusive, as grandes contribuições desses artigos, colocam ele como primazia, né? Na área de computação quântica tem muita coisa acontecendo, tem muitos artigos acontecendo, né? Principalmente, isso é uma coisa até interessante, nos fóruns de física, né? Se você assina congressos, ou se você vê artigos ligados à computação, tem alguns ali que vêm ali até aparecendo ali. Se vem na parte física, tem uma porção gigante, né? Às vezes até 5 vezes mais artigos do que a parte de computação, né? Mas tem muita coisa acontecendo nesse ponto, nesse nível, né? Tá tendo uma polarização, muita contribuição chinesa, muito artigo chinês, né? Artigos densos colocados que você não consegue capturar ou integralizar de forma trivial, tá? E na parte, assim, ligada à cibersegurança, né? Muita coisa ligada também na parte ligada à parte de ataque em si. Muito mais artigos de ataque do que artigos em outros aspectos, né? Tem temas como DOS que sempre vão ter contribuições, né? Mas ficam lá naquela situação de você ter 20, 30 artigos anuais com relação a isso. Legal. DOS é um tema
tema clássico. Você quer explicar para o pessoal que está assistindo aqui, para não ficar boiando, o que é DOS? Não, eu vou explicar e você vai me ajudar. DOS é negação de serviço, né? Na verdade, segurança é baseado em 3 pilares: confidencialidade, integridade e disponibilidade, né? Esse terceiro pilar, né, é da ideia de que você possa negar o serviço, né, do cliente válido, do usuário válido, né? Isso para uma empresa pode ser empresa de e-commerce, pode ser crucial, né? E você pode fazer isso tanto de forma lógica, né, explorando uma vulnerabilidade em protocolo, ou então de uma forma física e tirando o servidor do ar. Mas o impacto disso comercialmente é muito grande, principalmente para e-commerce, né? Você tem muita organização que literalmente transaciona milhões por minuto, né? A gente cuida, por exemplo, da segurança da SP Trans. A SP Trans movimenta, salvo engano, 6 milhões de passageiros por dia em São Paulo. E esse é um caso interessante porque tem um valor econômico, claro, direto, né, do bilhete ali, que entra para o faturamento das empresas de ônibus, mas sem, obviamente, dizer nada específico da operação do pessoal. O principal problema não é esse. O principal problema é o fato do passageiro não conseguir embarcar. Você cria um problema cinético. Outro problema gigantesco é quem não chegou para trabalhar, qual que é o impacto econômico? E o último problema que pouca gente pensa. Num tumulto, numa zona de embarque, assim como acontece em show de qualquer natureza, pode morrer gente. Exatamente. Sim. A disponibilidade do sistema de ticket dentro de uma operação como da SP Trans, ela transborda o fator econômico. Muitos ataques de negação de serviço, normalmente quando a gente fala de negação de serviço, a gente, né, o caso mais comum é derrubar um site tal por excesso de tráfego. Mas causa também negação de serviço quando você tem um ransomware que tomou conta de uma máquina, encriptou o disco e a máquina não está mais útil. Se você procurar um pouquinho na internet, você vai achar casos onde o ransomware tomou conta de máquinas de diagnóstico médico. Tem vários casos reportados, e aí não é literatura científica, é jornal mesmo, mostrando cirurgias sendo adiadas ou não podendo ser feitas porque o equipamento ali de suporte à vida durante a cirurgia estava atacada. Puxa, mas quem que foi o malvado, né, que pegou e foi atacar um equipamento médico? Não é isso. Os ataques, normalmente, sejam de ransomware, cavalo de Troia, etc e tal, eles são, na maior parte das vezes, quando eu não estou falando de governo, eles são lançados para toda a faixa de IP. Ele cobre todos os computadores. 98% dos ataques são feitos sobre falhas conhecidas de que tem um conserto, normalmente uma atualização de software, só que simplesmente não são aplicadas, né? Não é o ataque, para a maior parte das vezes não é executar o ataque, né? E ter pelo menos alguns com sucesso, não é uma questão de ciência de foguetes, né? A gente está falando de oportunismo. Então, o equipamento médico, ele tem a característica de ele precisa ser certificado, você não muda nada nele, por causa do risco que representa, só que isso abre ele a outros riscos como esse, uma indisponibilidade, né? Então, também tem e essa questão da cibernética é isso, você tem que olhar muitos ângulos. Exatamente. Né? E tem muita oportunidade de pesquisa, de negócio, de diversão, porque também é divertido, né? Ainda bem, né? Graças a Deus, né? Graças a Deus, E uma pergunta para vocês dois, né? A gente vê na literatura, a gente vê em filmes, na ficção científica, né? A gente vê os Estados Unidos assim muito avançado nessa parte de segurança, de cibernética. Vocês acham que a gente está muito atrás deles, de uma maneira geral, o resto do mundo? Como que vocês acham o Brasil com relação a todo mundo?
Pergunta difícil. Não, essa é pergunta excepcional, e deixa eu pegar um pouquinho. Eu acho o seguinte, na produção de conhecimento científico, o volume de artigos que a gente tem e a relevância dos artigos, ela poderia ser bem melhor. Do ponto de vista prático, a segurança cibernética depende ainda muito do talento. E o talento do brasileiro não está atrás do de ninguém. Na verdade, é um dos melhores do mundo o talento do brasileiro. Seja pelo mindset, seja pelo motivo que for. Então a gente continua com um potencial muito grande. A gente tem soluções relevantes. Recentemente saiu um relatório da Oxford para um programa mundial, esqueci o nome do programa, mostrando que o Brasil é um dos melhores preparados enquanto país em diversas dimensões do espectro cibernético. Consciência, estrutura de legislação, massa crítica em termos de pessoal. A questão, como um todo, é que para o Brasil, enquanto país no geral, falta estratégia nacional. O que o Brasil quer ser? Ele quer ser isso? Quer ser líder da Revolução Verde? Vamos só dar um exemplo. Ok. O que eu preciso fazer com uma janela de 3 anos, 5 anos, 10 anos, 20 anos para ter essa liderança? Os outros países fazem isso. Infelizmente, e o que eu vou falar aqui é uma coisa parece polêmica, mas mas é só observar, é dado. Os países que têm uma autocracia, que se mantém uma liderança estável, ele tende a conseguir fazer isso melhor que as democracias presidencialistas. Nas democracias parlamentaristas você consegue fazer isso ainda, porque o programa de governo é da massa do parlamento. Mas nas presidencialistas não. Então, o Brasil, a principal deficiência para o Brasil deslanchar nas outras áreas que está atrás é de fato uma política pública de Estado, ou seja, de Brasil e não de governo A ou B ou C ou D. Indo um pouquinho mais para o detalhe. A gente tem uma grande divisão em pelo menos 2 dimensões quando a gente fala de capacidades cibernéticas, né? Eu tenho 3 dimensões que eu preciso analisar. Uma do ponto de vista de o que é o domínio da pilha tecnológica. O Brasil, infelizmente, tem gente que sabe projetar chip, mas a gente não tem uma indústria de microprocessadores aqui, nem tampouco a capacidade de fabricar microprocessadores. Então, isso é a primeira grande divisão. O americano tem essa capacidade, o americano coloca contramedidas e insere backdoors nos equipamentos para exploração de segurança nacional. Ponto. O chinês faz a mesma coisa. O UK faz a mesma coisa. Outros países têm essa capacidade. O alemão, austríaco, belga tem uma certa capacidade de fazer esse tipo de coisa. O Brasil não tem. Poderia ter um investimento cavalar. Esse é o investimento que a gente vai fazer enquanto país? Pode ser que sim, pode ser que não. E aí eu começo a subir na pilha. Tem a questão do software embarcado, que é o firmware, aí o sistema operacional, as aplicações, em nuvem, né? Você tem toda essa pilha de tecnologia. A gente é muito bom quando a gente fala de atacar aplicações, atacar infraestruturas de nuvem, ou proteger aplicações, proteger infraestruturas de nuvem. A gente tem o que precisa. Mas para essa base de baixo do processador, um pouquinho para cima, a gente tem uma dificuldade, e não é uma dificuldade, não é vergonhosa, não. O mundo tem poucos que conseguem brincar. Essa é a primeira divisão. A segunda divisão é quando você olha o ímpeto do Estado. Quando você olha um país que nem os Estados Unidos, que nem a França, que nem o UK, China, Israel, eles veem cyber tanto como uma ameaça, mas como uma oportunidade. É a oportunidade do ponto de vista de fazer inteligência comercial, fazer inteligência diplomática, fazer operações militares. O Brasil não tem essa característica. A nossa agência de inteligência não tem mandato legal para fazer inteligência comercial externa. A gente não tem uma estrutura totalmente clara que dê segurança para o militar fazer operação militar ofensiva. Falta background legal. Então a gente está muito mais do lado da proteção e às vezes até a defesa ativa, que a defesa ativa se der uma porrada, eu dou uma porrada em você. Mas é isso? Então o que a gente perde? A gente perde toda a motivação, todo o orçamento
toda a orientação estratégica de aproveitar o outro lado. A gente decidiu que vai ficar sentado do que nem patinho, tentando se esquivar das coisas. E aí uma determinação que não tem nada a ver com o econômico, tem a ver que vem de cima. E o terceiro aspecto é a massa crítica e a capacidade de investir nisso, né? O Brasil é um país que, falamos várias vezes aqui, tem gente, tem instituições, tem de tudo. Mas para eu investir em qualquer coisa desse tipo, o resultado não sai em menos de 3 anos, um resultado bom. O custo do dinheiro no Brasil para você investir numa coisa dessa, né, que você vai pegar ou seu dinheiro que está no caixa ou você vai pegar no banco, ele tem um juros, é o maior juros do mundo. Ou o segundo maior juros do mundo. Isso significa que se o meu projeto ele custa 1 milhão e eu precisar financiar ele antes de ganhar dinheiro durante 3, 4 anos, ele vai custar mais 1 milhão de juros. A pesquisa e desenvolvimento no Brasil é muito impactada pelo custo do capital. Enquanto você vai... Então aqui uma empresa, se você quiser fazer uma busca de capital, você não acha de verdade por menos de 20% ao ano. De verdade. Ah, mas a FINEP... Sim, a FINEP é ótima, mas assim, né? Isso aí é situação um pouco mais de exceção. Se for o sistema bancário, é 20% ao ano. Você vai para fora... é a taxa LIBOR, que é a Selic internacional. LIBOR às vezes é inclusive negativa. LIBOR mais 0,5%, LIBOR mais 1% ao ano. Então o desenvolvimento de tecnologia de longo prazo lá embaixo é muito mais barato. Aí você tem o problema em cima disso, o problema das super grandes. A super grande e a tecnologia tem essa característica. Veja, eu sou da área de tecnologia, eu quero que cresça, que dê tudo certo, mas a gente tem uma grande injustiça que é o seguinte: o software ele custa para ser desenvolvido uma vez, depois a venda é que nem imprimir dinheiro. Essa é a realidade, essa é a mecânica do software. E quando você vai no Brasil, você tem um mercado onde a empresa aqui, se ela quer investir um produto de software próprio, ela paga uma dinheirama para fazer, e depois ela está sujeita a um modelo de tributação que tem 10% na entrada e depois 33% no lucro. A que vende de fora, paga IR lá fora. E é de 15%. Olha só que interessante. E ela já dissolveu o investimento cavalar em pesquisa e desenvolvimento em todos os mercados do planeta. Então a gente tem uma desvantagem estrutural ou econômica muito importante, que ela só consegue ser resolvida com política pública. Não está na mão das empresas. É o país decidir o que ele quer para ele mesmo. Ah, não, eu quero ser comprador, eu vou usar 5G feito na China. Essa escolha? Tá bom, então você vai colocar os recursos. Porque a gente tem recurso. O orçamento federal é tipo 5 trilhões. Assim, não é que não tem dinheiro. O Brasil tem muito dinheiro. O setor público tem uma dinheirama. É onde que a gente põe? A gente põe para crescer mais, para dar bem-estar social, para ter desenvolvimento tecnológico? Ou a gente põe no quê? É uma bela visão. É uma bela visão. A gente está meio estourado, Anderson, de tempo, mas vamos lá, qual que é a sua perspectiva aí para um encerramento aqui, né? O que vai acontecer? Você como uma empresa, tudo, né? O que você vai fazer aí nos próximos anos aí para estar preparado para esse mundo cada vez mais caótico? Eu queria ressaltar alguns pontos que o Galo falou, que eu concordo com ele totalmente, né? De fato, a gente tem um público muito bom, a gente tem um pessoal muito bom, pessoal criativo, que consegue juntar coisas e consegue ver coisas e ter uma visão fora da caixa fantástico, né? Mas, infelizmente, né, é um público muito pequeno, muito seleto, né? Tem muito pouco investimento, né? A gente percebe que, às vezes, para você manter um talento numa instituição é difícil. A gente perde pessoas. Poxa, pra fora, muito. Nem abordamos isso, né? Mas exatamente, a gente perde muito grande. Muito talento. Tá? Tem uma entrevista do Tim Cook há pouco tempo comentando exatamente a quantidade de pessoas. Se ele quer um especialista numa área, né? Em um dado país ele pega 1, 2, 3. Se ele vai para outro lado, tem 30 especialistas naquela situação, né? Então, o primeiro ponto que eu queria reforçar é exatamente esse, é a parte do pessoal, do talento e da escassez de pessoal e de você manter o pessoal, né? Isso de repente pode quebrar uma empresa, pode quebrar uma instituição. Se você monta toda a sua empresa baseado em um talento, em 3, 4 talentos, e você não consegue reter,
logo, logo você está fadado. É aquela situação do sapo dentro da panela. Né? Então, a ideia, de repente, é criar multiplicadores internos. Você pegar o conhecimento e você tentar fazer com que todo mundo possa absorver para poder colocar. Então, retenção de talentos, você tá sempre, você olhar para frente, você ter a visão futuros, né? Futuros. Com relação a isso, você prevê o que vai acontecer, né? A computação quântica, como a gente estava conversando no início do podcast, da gravação, hoje a gente está procurando a utilidade, né? O que a gente vai fazer com isso, né? Vamos fazer alguma coisa, vamos lá, vamos fazer um grooverzinho. Mas, de fato, assim, a gente já está olhando, observando, botando o pessoal para trabalhar nisso, para quando chegar, né? Quando o negócio estiver lá, a gente está pronto. Né? É aquele velho paradigma que eu sempre falo. Imagina que uma empresa Big Tech dessa passa aqui na frente, abre o caminhão e joga o computador quântico na porta, assim, ó. Faz aí, brinca aí. O que você vai fazer com isso? Né? Então, é estar preparado para o que está na frente, olhar o que está na frente. Né? A pesquisa ela tem que ser feita. É uma coisa que eu defendo muito isso. Né? A gente tem que permitir, a gente tem que fazer que o conhecimento seja transpassado para todas as pessoas. Né? As pessoas têm que crescer, as pessoas têm que fazer pós-graduação, ela tem que estudar e tem que aplicar isso no mercado. O artigo, a tese não pode ficar no armário para lá do lado. Tem que virar produto, tem que fazer a economia girar. Nota fiscal. Nota fiscal. É exatamente. É isso que move, né? Gostei. Pegar a tese e transformar em nota fiscal. Exatamente, gostei. Vou roubar isso de você, tá? Perfeito, gente. Acho que o assunto é fascinante. A gente poderia ficar aqui mais umas 3 horas conversando. Mas acho que como introdução, como primeiro episódio aí de 2025 do Nosso Futuros, ele tá fantástico. Agradeço muito a visão de vocês. Visão, Galo, que a gente compartilha muito aqui dentro do Venturos, né? Eu acho que o futuro ele depende muito da pesquisa, do talento, da tecnologia, né? Isso muda o jogo. E a gente vê que os grandes países, né, as grandes potências, elas mudam o jogo através da tecnologia. A gente vê, para não falar só dos Estados Unidos, a gente vê Israel, que é um país pequeno e que transborda tecnologia de tanto investimento estratégico. Pessoal, então, você que ficou até o final aí no nosso episódio, mais uma vez a gente agradece. Esse é o primeiro de uma série de episódios fantásticos que a gente está preparando esse ano. Não deixe de dar um joinha pra gente, de nos seguirem nas nossas mídias sociais. Espero que vocês estejam gostando e até mais pro próximo episódio dessa temporada. Pessoal, muito obrigado. Obrigado. Obrigado.